Um jato cai em direção à Terra no Ártico sueco. Mayday! 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 Air Sweden 294! Não! Não! Uma cratera profunda revela uma aeronave em uma descida surpreendente. Estava totalmente fora dos limites de como normalmente pilotamos um avião. Os investigadores ficam chocados com o que encontram. Não pode ser o que o avião estava fazendo. Eu pilotei aquele jato por 10 anos e nunca vi nada nem remotamente parecido com isso. Enquanto as evidências revelam uma imagem aterradora do caos. Me ajuda, por favor! Não consigo! Não vejo coisa alguma! E da confusão. Se você passar de um certo ponto, essa confusão pode se tornar terminal. Por que ele deixou o comandante mergulhar com o avião no chão? Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. 10 mil metros acima da fronteira entre a Noruega e a Suécia. Terríveis evidências. Um jato CRJ-200, 8 de janeiro de 2016. voa no piloto automático durante um transporte noturno de correspondência para uma das maiores empresas de carga da Suécia, a West Air Sweden. Estamos nos aproximando de Bodo, onde a temperatura do ar externo é de incríveis 61 graus Celsius negativos. Combustível? O comandante espanhol de 42 anos tem mais de 3.300 horas de voo. Ainda temos 30. Estamos bem. O seu copiloto francês tem 33 anos, com uma quantidade semelhante de horas de voo. Sweden 294 liberado para voo direto para Vami. Espere uma aproximação circular Da pista 01 em Tronzo. Entendido? Aproximação pela pista 1. Air Sweden 294. A tripulação experiente decolou de Oslo, na Noruega, pouco depois das 23 horas, para uma viagem de 1h30 até Tromsø, no alto do Ártico norueguês. O jato cargueiro está transportando cerca de 4,5 toneladas de correspondência para a remota comunidade setentrional. O CRJ-200 entra em espaço aéreo sueco enquanto se dirige cada vez mais para o norte. Sean Prutnik é um piloto que voou o CRJ-200. Gosto do avião porque ele é super equipado, é tão sofisticado quanto qualquer um dos jatos maiores. A aeronave em si é muito veloz, é um avião muito aerodinâmico, por isso é muito divertido de pilotar. Pronto para o briefing de aproximação? Vamos lá. Aproximação ILS, a pista 01, direção de chegada 009. Tem sido um voo de rotina, e o avião deve pousar em Tromsø em cerca de 30 minutos. Então subir e virar à direita. Entendido. E de acordo com o último ATIS, podemos esperar vento fraco a 0... Mas o que é isso? De repente, o comandante vê que seu avião está fazendo uma subida acentuada. Ele empurra o nariz do avião para baixo. O quê? O que... Suba! 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 Vamos! Vamos lá, me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Eu estou tentando! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Não. Os pilotos não conseguem mais entender o que o avião está fazendo. Mayday! 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 Air Sweden 294! Mayday! 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 294, entendido, Mayday. Qual a natureza da sua emergência, por favor? O avião perde quase 3 mil metros de altitude e acelera em direção ao solo a mais de 700 km por hora. Precisamos subir. Vamos lá, precisamos subir. Sim, precisamos subir. Vire à esquerda, vire à esquerda. Continua para a direita. Está bem. Que Vamos maldição. lá. Me ajuda, por favor. Não consigo, não vejo coisa alguma. A 2.700 metros, o voo 294 cai abaixo do alcance do radar.
Meu Deus. O quê? O quê? Não! 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 O voo 294 da Western Sweden atinge o solo a quase 1000 km por hora. O avião se desfaz. Demora 3 horas para os helicópteros de resgate chegarem. Mesmo do ar, é óbvio que os pilotos não poderiam ter sobrevivido. A informação que obtivemos do grupo de resgate foi que a aeronave foi encontrada e também que provavelmente não seria possível haver sobreviventes. O local da queda é um dos lugares mais isolados do mundo. O local da queda era um vale plano em uma área montanhosa. Na época, o local estava muito frio, com temperaturas de até menos 25 graus Celsius. No dia seguinte, uma equipe de investigadores da Autoridade Sueca de Investigação de Acidentes, conhecida como SHK, chega ao local do acidente. A equipe inclui o investigador técnico Tony Arvidsson. Nesse frio extremo, eles têm uma janela muito curta para encontrar pistas sobre o que causou a queda súbita do voo 294. Nós só tivemos luz do dia por cerca de 3 horas. Os investigadores não perdem tempo e analisam os destroços para identificar a direção do avião, que seguia para o norte quando caiu. Esta é a frente do avião. Então, eles estavam viajando para o leste. Encontrar as 4 pontas da aeronave confirma a teoria. A cauda, o nariz, as pontas das asas, a aeronave havia impactado o solo na direção leste. Esta é a asa esquerda mesmo. Mas ela está no lugar errado para um avião voando para o leste. Essa é a primeira pista que Arvidsson descobre sobre o acidente. A asa esquerda é encontrada no extremo sul da cratera e a asa direita está no extremo norte. Para um avião viajando para o leste, deveria ser o contrário. Se eles estavam vindo nesta direção e a asa esquerda está ali, então eles deviam estar de cabeça para baixo. O acidente também criou uma cratera de 6 metros de profundidade. Isso diz aos investigadores que o avião atingiu o solo a uma velocidade tremenda. Eles definitivamente desceram rápido e com força. Aquilo não era normal. Eles provavelmente não tinham muito controle sobre a aeronave naquele momento. A posição dos destroços e o tamanho da cratera pintam o retrato de um avião atingindo o solo fora de curso, de cabeça para baixo e a uma velocidade estonteantemente alta. Incrivelmente, as 2 caixas pretas do avião sobrevivem à queda. Elas são enviadas para a França, onde os dados podem ser baixados. Os investigadores esperam que os dados revelem por que o avião estava tão fora de controle. À medida que eles continuam vasculhando o local, correspondências escurecidas do porão de carga apresentam uma possibilidade sombria. Será que pode ter sido um incêndio? Uma explosão? Um incêndio ou explosão a bordo poderia explicar por que o avião ficou tão fora de controle enquanto viajava a 10 mil metros de altitude. A equipe reúne o máximo possível de detritos da carga para análise. Muito bem. Estas 2 caixas e tudo aqui dentro. Vamos colher amostras. Eles precisam determinar se um incêndio foi a causa do acidente.
Então enviamos 1 tonelada de carga para um especialista em incêndios. O Profundor vai, junto com todos os cabos de controle. Isso vai também. A equipe recupera um total de 3,5 toneladas de destroços. Principalmente peças dos controles de voo. Tentamos levar o máximo que fosse possível do local. Nós temos que começar com uma rigorosa compilação de fatos. Isso vai levar várias semanas. E, de modo algum, conseguiremos dar quaisquer respostas detalhadas em relação à cadeia de eventos agora. Só mais adiante, no futuro. Estamos falando de semanas ou talvez meses. Antes que o rigoroso clima de inverno se instale, os investigadores precisam abandonar o local. Eles só podem torcer para que a causa do acidente esteja em algum lugar nas peças que estão levando consigo. Os investigadores suecos esperam que o controlador de tráfego aéreo norueguês de plantão na noite do acidente do voo 294 possa ajudar a explicar por que os pilotos perderam o controle de seu avião a 10 mil metros de altitude. Como vai? Ok, muito bem. Então, o primeiro sinal de problema foi uma declaração de emergência à 00:19. Mayday, Mayday, Mayday! Air Sweden 294! Mayday, Mayday, Mayday! 294, entendido. Mayday, qual é a natureza da sua emergência, por favor? Então, nenhuma explicação para a declaração de emergência? Não, eles nunca disseram. Se é uma declaração de emergência como essa, sem muita especificidade, não há muito que o controlador possa fazer além de tentar discernir o que está vendo e tentar ajudar. Estava descendo rapidamente e começou a virar para o leste aqui. Os dados do radar confirmam o que os investigadores observaram no local do acidente. O voo 294 estava descendo rapidamente e virando para o leste, apenas alguns segundos antes de desaparecer da tela. E o retorno nunca se partiu? Não, foi um ponto só até o fim. O radar mostra apenas um retorno, o que significa que ele não se partiu em pleno ar. Se você tem um avião que se desfez em altitude, verá muitos retornos de radar. Se você tem um retorno só e ele não avança muito, talvez mais um retorno e depois ele some. Isso indica um mergulho intacto. Os investigadores agora sabem que os pilotos estavam lutando com uma grave emergência a bordo. Obrigado por ter vindo. Mas ainda não entendem o que poderia ter causado uma perda de controle tão catastrófica. Em Estocolmo, a equipe inspeciona as 3,5 toneladas de destroços em busca de sinais de uma falha mecânica fatal. Estamos procurando uma falha em qualquer superfície de controle. Ailerons, profundores, lemes. Precisamos verificar todos eles. Um avião tem 3 superfícies principais de controle de voo. Ailerons, que controlam o rolamento. Profundores, que controlam a arfagem. E o leme direcional, que controla a guinada. Um controle de voo quebrado com os profundores pode causar alguns problemas. Mas esse é o pior dano que Arvidsson já viu. É impossível para ele obter informações úteis sobre as superfícies de controle de voo. Isso não me diz nada. Queríamos ter certeza de que a superfície de controle estava funcionando corretamente, mas ela estava danificada demais. Os investigadores tentam identificar os pedaços de destroços com base em números de série e outras marcas, para saber se todas as superfícies de controle estavam no avião quando ele bateu no chão. Ailerons esquerdo e direito. Ambos os profundores. Leme. Temos tudo. Nós encontramos e identificamos todas as superfícies de controle, indicando que era mais provável que a aeronave estava intacta até o impacto. Eles descartam uma falha mecânica grave e seguem para outra teoria, de que um incêndio a bordo derrubou o avião. Os testes na carga do voo 294 não oferecem aos investigadores muito mais informações do que as superfícies de controle. Nenhum sinal de fogo ou explosão. A carga foi destruída no impacto, não em um incêndio a bordo. Procurando respostas,
O investigador encarregado, Nicolas Seeger, se volta para os dados de voo, que chegaram da França e estão prontos para análise. Os dados do gravador são realmente importantes para entendermos o curso dos eventos. Também nos ajudam a calcular a trajetória da aeronave. Então, eles estão voando a 10 mil metros quando, de repente, o avião começa a inclinar para cima. Um avião normalmente muda a inclinação longitudinal em cerca de 1 grau por segundo. Mas, neste caso, foram 6 graus por segundo. Então foi uma mudança muito brusca na arfagem. Então, o avião começa a cair e rolar fora de controle. Vimos que isso não era normal. Espere um minuto. Se o avião está inclinado para cima, por que a altitude está diminuindo? Não pode estar certo. Quando um avião inclina para cima, os investigadores esperam que ele ganhe altitude e que a sua velocidade diminua. Mas não é isso que os dados do voo 294 mostram. O indicador de velocidade não estava mudando. O mesmo aconteceu com a altitude. Deveria ter havido um incremento na altitude se esses dados fossem corretos e isso não aconteceu. Não pode ser o que o avião estava fazendo. Os investigadores devem chegar ao fundo dos dados contraditórios para poderem descobrir o que derrubou o voo 294 da West Air Sweden. Vamos ter que voltar e descobrir exatamente o que estava acontecendo aqui. Investigadores em Estocolmo tentam entender as discrepâncias nos dados do voo 294. Muito bem. Vamos supor que a velocidade do ar e a altitude estejam corretas, sim? Os dados da inclinação do avião não fazem sentido. Fizemos cálculos para determinar a inclinação real da aeronave durante o evento. Os cálculos apontam para uma conclusão surpreendente. Então, nada de inclinação para cima. Aparentemente não. Os cálculos indicaram que ele estava inclinando para baixo após o início do evento. Bem aqui, os dados mostram uma inclinação acentuada para cima, mas o avião voa nivelado. E então inclina para baixo. Não para cima. Mas o que? Parece que o comandante pensou que o avião estava se inclinando para cima, quando, na verdade, estava voando reto e nivelado. A descoberta leva os investigadores a uma pergunta perturbadora. Os pilotos estavam respondendo a uma emergência. Vamos! Que realmente não existia? Se eles não estão inclinando para cima, por que estão empurrando o nariz para baixo? O indicador de altitude do lado do comandante subitamente ter mostrado um aumento de 30 graus é a única coisa que chega a fazer sentido para essa tripulação levar um avião que estava voando perfeitamente bem a fazer um mergulho. Os investigadores logo descobrem que não são apenas os dados da inclinação que não batem. Bem aqui. Direção e enrolamento também estão estranhos. Está vendo isso? Isso nos diz alguma coisa. É outra pista valiosa. Quando analisamos os dados do gravador, vimos 4 parâmetros que não eram consistentes com os outros parâmetros. E esses eram a arfagem, o rolamento, a direção e a velocidade do solo. Todos os 4 parâmetros vêm da chamada Unidade de Referência Inercial, ou IRU. Ela é composta por giroscópios que fornecem informações para as telas da cabine de comando e para o gravador de dados de voo. Existem 2 IRUs, um para o monitor de cada piloto. O gravador de dados recebe os seus dados da IRU do lado do comandante. Os investigadores estudam os manuais e os esquemas elétricos do avião. Descobrimos que a IRU-1 estava enviando o sinal de atitude para o gravador de dados de voo e para o monitor principal de voo de número 1. É uma descoberta importante. O monitor do comandante e o gravador de dados obtêm os dados de arfagem da mesma fonte. Mas isto
É o que o comandante estava vendo. Os investigadores estão chegando a uma conclusão preocupante. O monitor do comandante estava lhe dizendo que o avião estava inclinado para cima, quando ainda estava voando nivelado. E que estava rolando para a direita, quando estava rolando para a esquerda. O sistema automatizado dizia para ele apontar o nariz para baixo e ele estava tentando fazer isso. Infelizmente, essa era uma informação errônea, o que acabou levando à perda do controle da aeronave. Pilotei esse jato por 10 anos e nunca vi nada nem remotamente parecido com isso. Mas o que? Agora está claro que o piloto estava recebendo informações errôneas de uma IRU defeituosa. É possível que o copiloto também estivesse? O instrumento do copiloto tem o seu próprio giroscópio. Os investigadores descobrem que a IRU-1 estava apenas alimentando o monitor do comandante. Uma segunda IRU alimenta o monitor do copiloto e não é registrada pelo gravador de dados de voo. Então, é possível que ambos os lados tenham falhado? Se o monitor do copiloto estivesse correto, ele deveria ter visto que o avião estava voando reto e nivelado. Então por que ele permitiu ao comandante levar o avião para um mergulho em alta velocidade? Para descobrir, a equipe recria o voo em uma simulação com base nos dados da IRU-1. Pronto, inicie a animação. Que pinta um retrato quase incompreensível. 3 segundos depois que o instrumento mostra uma inclinação para cima, o comandante empurra o nariz para baixo. Os pilotos tentaram resolver o problema, empurrando os profundores para baixo. Quando o comandante empurra o nariz do avião para baixo, o seu indicador de altitude continua a mostrar que ele está se inclinando para cima. Então ele continua levando o avião para um mergulho cada vez mais acentuado. Aí eles começam a rolar para a esquerda. O avião continua a rolar até ficar de dorso. Finalmente, eles atingem uma velocidade de 941 quilômetros. É praticamente incrível que a aeronave não tenha começado a se partir por causa das forças aerodinâmicas, mas qualquer movimento dos controles arrancaria a cauda ou arrancaria as superfícies de controle. O avião atinge o solo voando invertido a uma velocidade de quase 1000 quilômetros por hora. A velocidade com que esse avião passou de voo estável a buraco fumegante, uma cratera literalmente, é surpreendente porque envolve uma taxa de descida em um ponto de mais de 7.000 metros por minuto. É um mergulho vertical direto, quase a velocidade do som. Isso significa que o que quer que tenha acontecido, aconteceu extremamente rápido. Os investigadores agora podem ver o que aconteceu, mas ainda não entendem por que a falha de um único instrumento levou a uma queda tão repentina e tão catastrófica. Como você passa de um voo nivelado a 10.000 metros para um impacto a 1.000 quilômetros por hora em... quanto? 1 minuto e 20 segundos. Os investigadores estão perplexos. A falha de um único instrumento em um sistema de redundância tripla deve permitir que a tripulação ou as operações consigam lidar com essa situação. Para entender melhor como os pilotos estavam interpretando os dados de voo, os investigadores agora se voltam para o gravador de voz da cabine do voo 294. Vamos ouvir o que estava acontecendo lá em cima. Pronto para o briefing de aproximação? Vamos lá. Os investigadores não ouvem sinais de problemas nos minutos que antecederam o acidente. Até que... De acordo com o último ATIS, podemos esperar... Ok, é aqui que o problema começa. Mas o quê? O quê? O quê? Mal estão falando um com o outro. Ficamos um pouco surpresos por não ter havido comunicação nos primeiros 10 a 12 segundos após o início dos problemas. Suba! Por algum motivo, os dois pilotos nunca discutiram a inclinação incomum do avião. Vamos lá, me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Estou tentando. Vire à esquerda! Vire à esquerda! Ou como solucionar o problema. Não! 1 minuto, pare. Ângulo de inclinação, outra vez.
quando isso começou? 13 segundos após o início do problema. 40 graus. Exatamente quando deveria soar. O alerta é programado para soar quando o ângulo de inclinação do avião chega a 40 graus, que é exatamente quando soou no voo 294. Em um CRJ-200, o ângulo de inclinação e o alerta obtêm dados da IRU do lado do copiloto. Ouvir os alertas de ângulo de inclinação fornece aos investigadores algumas informações vitais. A unidade de referência inercial número 2 estava funcionando como deveria. O copiloto estava recebendo informações certas. A descoberta confirma que o copiloto deveria saber que o avião nunca esteve inclinado para cima. Então, por que ele deixou o comandante mergulhar com o avião para o chão? Precisamos subir e virar à direita. Entendido. Os investigadores têm um novo mistério para solucionar. De acordo com o último ATIS, podemos esperar vento fraco a 0... Mas o quê? Quando o comandante do voo 294 entra em um mergulho mortal, por que o copiloto não intervém? Quando os investigadores analisam os dados do gravador, eles fazem uma descoberta importante. Os dois pilotos receberam o que chamamos de alerta de miscompare. O alerta é mostrado nos dois monitores quando há uma leitura conflituosa entre eles. Neste caso, PIT, para arfagem. Os investigadores agora sabem que, embora o comandante tenha visto uma inclinação repentina de 30 graus para cima e o copiloto tenha visto uma aeronave perfeitamente nivelada, ambos viram um alerta de discrepância da arfagem. É uma descoberta intrigante, porque os pilotos são treinados sobre como reagir ao alerta. Vamos! Você esperaria que, em termos de comunicação, eles seriam capazes de verbalizar. Tem o que parece ser uma inclinação extrema para cima. O que está mostrando do seu lado? Estou vendo uma inclinação para cima. No caso de uma discrepância, os pilotos devem conferir um terceiro instrumento reserva para determinar qual lado está errado e mudar um instrumento defeituoso para a IRU que está funcionando. Parece que o meu lado está errado. Mudando para IRU2 agora. Idealmente, o que chamamos de indicador de altitude reserva podia meio que ter desempatado. Em outras palavras, temos 3 fontes de informação e as 2 melhores em 3 são as que você treinou para seguir. Muito bem. Veremos o que eles dizem em seguida. Mas quando os investigadores ouvem o gravador de voz... Precisamos subir. Vamos lá, precisamos subir. Sim, precisamos subir. À direita, esquerda. Eles não ouvem esse tipo de conversa. Continue à direita. Está bem, que mal. Em vez disso, eles ouvem o som de uma tripulação que não consegue entender o que está acontecendo com o avião, nem como corrigir o problema. Vamos lá, me ajuda. Me ajuda, por favor. Não consigo, não vejo coisa alguma. E o que isso nos diz é que os membros da tripulação estavam mentalmente consumidos, olhando para a tela principal do voo, tentando descobrir o que estava acontecendo e qual era a posição real da aeronave no espaço. É uma revelação preocupante. Mas o quê? Seeger decide que eles precisam ver exatamente o que os pilotos experimentaram quando os instrumentos começaram a falhar. Eles reservam um horário em um simulador do CRJ. Muito bem, então vamos iniciar o erro no lado esquerdo, por favor. Eles percorrem a mesma rota do voo 294 e programam uma falha na IRU do lado esquerdo. No simulador, pudemos observar os 2 monitores de voos principais e também pudemos ver que tudo estava funcionando como deveria funcionar. Aí está. Congele aí, por favor. Quando o indicador de altitude do comandante mostra uma subida repentina, o alerta miscompare é acionado, informando ao comandante e ao copiloto que estão vendo diferentes leituras de inclinação. Ok. Muito bem, vamos continuar daqui. Então eles fazem uma nova descoberta. E agora temos o modo de eliminação sendo... Congele aí, por favor.
Muito bem. Quando o indicador de altitude de um piloto atinge valores extremos de arfagem e rolamento, ele entra no chamado modo de eliminação. Todas as informações não essenciais desaparecem e setas vermelhas indicam aos pilotos em que direção voar. O modo de eliminação é para ajudar o piloto a se concentrar nas coisas mais importantes. Mas essa não é a única indicação que o simulador de voo fornece aos investigadores. E adivinha o que desaparece no modo de eliminação? Os investigadores descobrem que, no modo de eliminação, o aviso de discrepância de arfagem, alertando os pilotos sobre os monitores discrepantes, também desaparece. 4 segundos após o aviso aparecer, ele desapareceu para sempre. Não foi tempo suficiente para o comandante registrar o problema. Mas o quê? E como resultado, ele instintivamente empurrou o nariz do avião para baixo, sem perceber que estava fazendo o avião mergulhar. Logo, o instrumento do copiloto também entrou no modo de eliminação. Mas quase na configuração oposta do monitor do comandante. Suba! Agora, nenhum deles tem um aviso de discrepância. Isso é potencialmente problemático, porque a tripulação ainda está tentando descobrir o que está acontecendo, além de seguir os comandos errôneos da automação. E essa informação que estava dizendo a eles qual era o problema desaparece quando a situação se torna ainda mais terrível. Enquanto os pilotos lutavam para recuperar o controle de seu avião. Sim, estou tentando. Vire à esquerda! Vire à esquerda! Ambos não viram uma peça vital do quebra-cabeça, que seus monitores mostravam ângulos de inclinação diferentes. Essa é uma informação que não deveria ter sido removida quando se trata de uma função de eliminação. Essa era a única pista que eles realmente tinham de que havia uma discrepância entre os 2 monitores de voo principais. Os investigadores agora têm uma imagem do que aconteceu na cabine de comando. Precisamos subir. Vamos lá, precisamos subir. Precisamos subir. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Continua à direita. Está bem. Que maldição. Mas para descobrir por que os pilotos não sabiam se estavam se inclinando para cima ou para baixo... Vamos lá, me ajuda. Me ajuda, por favor. Não consigo. Não vejo coisa alguma. Os investigadores precisarão ir aos céus. Os investigadores pilotam um avião idêntico, na mesma rota e sob as mesmas condições, sem lua, para descobrir o que os pilotos do voo 294 podiam e não podiam ver na noite do acidente. Eu posso ver luzes. Será Hitzen? Eu posso ver o horizonte ali. Estamos nos aproximando de Bodo. Mesmo voando à noite, ainda há pistas visuais que podem ajudá-lo a entender a orientação da sua aeronave. Por exemplo, ainda pode ter um horizonte visível às vezes quando há muitas luzes em uma cidade. O teste parece ser em vão e não revela nada fora do comum. Muito bem. Vamos iniciar a descida para Tromsø. Agora eu não consigo ver nada lá fora. Foi muito difícil discernir o horizonte durante esse voo quando a iluminação da cabine de comando estava acesa. Os investigadores fizeram uma grande descoberta. Com as luzes da cabine de comando acesas, seria impossível para os pilotos verem as luzes abaixo ou o horizonte. Os pilotos do voo 294 provavelmente confiaram inteiramente em seus instrumentos de orientação. Instrumentos que mostravam informações contraditórias. Precisamos subir. Vamos lá, precisamos subir. Precisamos subir. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Continua à direita. Continua à direita. Quando não podemos ver do lado de fora, confiamos em nossos instrumentos, mas se o seu instrumento está dizendo algo completamente diferente do que o seu corpo está dizendo, a ideia não é ignorar um ou outro, mas sim verificar qual é a situação real. A descoberta revela uma peça crítica do quebra-cabeça. Pronto para o briefing de aproximação? Vamos lá. Depois que o comandante do voo 294 liga as luzes da cabine... E de acordo com o último ATIS... podemos esperar... O seu monitor começa a indicar uma inclinação substancial para cima. Mas o quê?
Mas o brilho no interior da cabine significa que os pilotos não conseguem ver o horizonte abaixo deles. O comandante não sabe dizer se o avião está realmente se inclinando para cima ou não. Se isso tivesse acontecido mais cedo, quando eles poderiam ter algum tipo de horizonte visível, o resultado poderia ter sido totalmente diferente e provavelmente seria. Ele vê isto. Então, a sua primeira reação é empurrar o nariz para baixo. Seeger acha que a resposta do comandante... Me ajuda! Me ajuda! Sim, estou tentando! Tornou impossível para qualquer um dos pilotos entender os movimentos do avião. Vire à esquerda! Uma das máximas que incutimos na aviação comercial e na aviação militar é, em caso de emergência, peça um café antes de decidir fazer alguma coisa. Existem pouquíssimas coisas na aviação que necessitam de uma resposta física instantânea. Em menos de 30 segundos, o avião está de cabeça para baixo e mergulhando. Forças G negativas extremas fazem com que os pilotos não sintam o seu peso e assim não possam dizer se estão subindo ou descendo. Confrontar um ambiente G negativo é desorientador por muitas razões. Uma delas é que ele realmente afeta a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de entender a situação em que está. Em apenas 5 segundos, o piloto automático se desarma e ele está enfrentando uma inclinação para cima de 30 graus. E aí o display do instrumento muda. Mayday, 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 Air Sweden 294. Mayday. Os investigadores acreditam que a velocidade alucinante da cadeia de eventos provoca o que é conhecido como efeito de alarme ou surpresa nos dois pilotos. Esse efeito de surpresa, juntamente com a falta de comunicação entre os pilotos, pode explicar as dificuldades deles para resolver o problema. Este é basicamente o ambiente em que eles se viram passando de operações extremamente normais para operações extremamente anormais e dentro de uma fração de segundo. Vire à esquerda, vire à esquerda! Continua à direita. Continua à direita. Tá bem, que maldição! Me ajuda! De várias maneiras, esse acidente é o que chamaríamos de cenário perfeito. O fato dos dois membros da tripulação não olharem para seus instrumentos como deveriam olhar no briefing da aproximação, o fato de o piloto automático se desarmar tão rapidamente e o fato de a indicação de inclinação ser tão extrema. Vamos lá! Vamos lá, me ajuda! Não me consigo, ajuda, não consigo, não vejo coisa alguma! Os investigadores agora acreditam que sabem o que deu tão horrivelmente errado no voo 294. Não! 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 Mas eles ainda têm uma última pergunta para responder. Pronto para o briefing de aproximação? Vamos lá. Os minutos finais do voo 294 agora estão claros para os investigadores. Aproximação ILS, a pista 01, na direção 009. O briefing de aproximação é interrompido quando o comandante percebe uma inclinação repentina para cima. Vento fraco a 0... Mas o quê? O início do evento foi uma informação errônea que aconteceu no monitor do lado esquerdo, mostrando uma arfagem crescente. Mas ele não faz ideia de que o que está vendo é uma unidade de referência inercial defeituosa. O alerta de arfagem desaparece. O piloto automático se desarma e o comandante empurra o nariz do avião para baixo, seguindo as instruções em seu indicador de altitude. Quando o avião começa a mergulhar, os pilotos não sabem que seus monitores não coincidem mais. Do quê? O quê? E como não podem ver o horizonte natural lá fora, nenhum deles pode verificar sua altitude real. À medida que o jato em mergulho rapidamente ganha velocidade, forças G negativas fazem os pilotos se sentirem sem peso. O voo 294 rola para a esquerda até ficar de cabeça para baixo. É possível que isso tenha ocorrido porque agora o copiloto havia se agarrado ao manche para se firmar ou para tentar contribuir para resolver o problema. De cabeça para baixo e caindo em direção à terra, o monitor do copiloto mostra o avião em uma queda livre e rolando para a esquerda. Suba! Mas o comandante vê o contrário. Um avião em inclinação crescente e rolando para a direita. Suba! As sugestões de seu copiloto não fazem sentido. E as forças G invertidas tornam quase impossível pensar. Vamos lá, me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Sim, eu estou tentando. Vire à esquerda! Vire à esquerda! Não!
Quando você, como eles, é sugado por uma realidade no meio da noite e isso não é condizente com o que realmente está acontecendo, em outras palavras, é uma realidade induzida. Tudo começa a ficar confuso e se você passar de um certo ponto, essa confusão pode se tornar terminal. O avião está em um mergulho acentuado, quase voando invertido e viajando a uma velocidade de quase 1000 km por hora. Quando você chega a esse ponto, a mente se concentra em fornecer boas orientações sobre como pilotar o avião. E depois desse ponto, não há como recuperar. Precisamos subir. Vamos lá, precisamos subir. Sim, precisamos subir. Vire à esquerda. Não. Vire à esquerda. À direita. Continua à direita. Que maldição! Vamos lá, me ajuda. Me ajuda, Não por consigo, favor. não consigo. Não vejo coisa alguma. O quê? O quê? Ah! Não! 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 80 segundos após o primeiro sinal de problemas, o avião se choca contra o chão. Normalmente não há treinamento para entender como se recuperar efetivamente de uma situação como essa. A pergunta final para os investigadores será a mais difícil de responder. Para começar, por que a unidade de referência inercial falhou? Com mais de 9.000 unidades idênticas em serviço em todo o mundo, a resposta é de vital importância. As IRUs foram recuperadas do local do acidente, mas estão muito danificadas. A IRU física foi danificada ao ponto de ficar irreconhecível. E nós não conseguimos descobrir o que causou o problema. Carregando dados, código de erro. Nada. Sem os cartões de memória do dispositivo, os investigadores não conseguem determinar a causa da falha. Tentamos de todas as maneiras possíveis, mas não tínhamos evidências suficientes para descobrir. Mas o quê? Independentemente da causa, a falha da IRU não deveria ter causado um acidente. Existem instrumentos redundantes a bordo exatamente por esse motivo. A redundância é uma das chaves para a segurança da aviação, porque não só precisamos de pilotos redundantes, porque os seres humanos podem falhar, mas precisamos de instrumentos redundantes. Nós nunca queremos entrar em uma situação em que uma falha de ponto único faça com que você não consiga pilotar o avião com segurança. No relatório final, os investigadores listam a falha dos pilotos em se comunicar adequadamente, a falta de informações fornecidas pelos instrumentos de voo sobre a falha e o efeito de cargas G negativas sobre a tripulação como os principais fatores que causaram o acidente. É importante se comunicar imediatamente quando houver um problema, para que o outro piloto possa entender o que está acontecendo. Os investigadores recomendam que as companhias aéreas adotem frases padrão para os pilotos usarem em situações de emergência semelhantes e que os fabricantes aprimorem o design dos monitores principais de voo para que mensagens de erro importantes não sejam removidas nos modos de eliminação. Se você tem mais de um membro da tripulação, e em quase todos os casos em voos é assim, você precisa de um procedimento para verificar imediatamente um com o outro e ter frases padrão para coordenar as suas ações e coordenar os cérebros deles. Aqui tínhamos um cérebro baseado em carbono, tomando decisões incorretas e deslizando para uma sequência de acidentes porque não havia coordenação com o outro.